Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Cara, agora puxando um pouco pro papo de futebol que a gente tava trocando ideia aqui antes de entrar no ar, a gente tava falando aqui sobre o Gabriel, cara. Gabigol. O Gabi. O Gabriel. O Liu. O Liu. Pô, cara, parece o... cheio de vulgo, né? Pedire, assim, o cara tem um monte de apelido. Não assim. tá podendo falar muito de pedire agora. Foda, né, irmão? Um monte de apelido é muito O bom. Snoop Dogg depois mudou pra Snoop Lion, lembra disso aí, cara? O cara tá cheio de vulgo, apelido, né? Mas enfim, o Gabriel, cara, conheci ele como Gabriel, né? Desde moleque lá na Vila Belmiro. Cara, eu tava comentando aqui fora do ar que eu não assisti tanto o Fla-Flu, porque tava tendo um jogo concomitante com o Corinthians. Eu não consigo ainda ver 2 jogos ao mesmo tempo, cara. Eu não consigo fazer nada, 2 coisas ao mesmo tempo. Pra nada. O jogo eu consigo ver um pouco. Eu Deixa um no PC e um na TV. não consigo. Eu me dedico ali nenhum, ou não vai rolar nenhum. Mas enfim, cada um com as suas limitações. E aí, esse jogo agora do final de semana, contra o Corinthians, eu vi na íntegra. Ele não joga o jogo inteiro, porque ele sai a partir da expulsão do Bruno Henrique. Mas, cara, tem me chamado a atenção a incapacidade atlética que ele tem tido pra... O Felipe fala muito sobre a questão, eu não me conformo como um cara de 27 anos. Acabou pro futebol, eu não aceito não consegue mais repetir as coisas e tudo mais. Eu acho que, assim, do ponto de vista de técnica e tudo mais, é muito raro mesmo você perder aquilo que você sabe fazer, você faz desde criança. O Gabriel é destaque da base do Santos com 15 anos, já falava dele e tal. Agora, hoje o futebol é muito físico. Você vai falar que o Luan, que era do Grêmio, desaprendeu a jogar, mas você vê que o cara fisicamente ficou para trás por uma série de decisões da carreira dele. O Gabriel, eu não sei porquê, se foi más decisões fora do campo, se é uma questão clínica, não sei, mas nitidamente a minha impressão é que ele está em outra rotação. E aí o que me chama a atenção mais do que vê-lo em campo é você ver a entrevista de um técnico que é um parceiro dele, um cara que já deu entrevista no Charla dizendo que ama o Gabriel como pessoa, que viveu os melhores momentos ao lado do Gabriel, que depois que conheceu o Gabriel ali, se apaixonou pelo Gabriel. E aí você vê o cara respondendo a coletiva ontem, não sei se vocês repararam nesse trecho, quando questionado a respeito do Gabriel... O Gabriel tá vivendo um momento? Tá. Ele não vai melhorar nunca? Não sei. Depende dele. O técnico do Flamengo, que é o parça do Gabriel, colocou em dúvida se ele vai voltar a ser o que ele foi com 27 anos, mano. Qual que é a tua visão sobre isso? Vai ou não vai voltar a ser? Tem uma frase do livro do Guardiola, lá no início do livro do Guardiola, o primeiro, né, o Confidencial, que ele fala: a única coisa no futebol que é inegociável é a competição. Você precisa competir. E tudo isso que você falou, eu acho que o jogador não desaprende a jogar, tecnicamente falando, não perde isso. Mas eu acho que o jogador perde capacidade de competir. Seja ela por questão atlética, o cara às vezes não tá bem fisicamente, a gente viu quantos caras se perderem fisicamente falando e não conseguirem competir mais. Questões clínicas, eu falei, a gente tava conversando aqui mais cedo. Tem muita gente que ignora uma parada que foi falada no ano passado pelo Gabigol e pelo médico do Flamengo, que o Gabigol tinha uma lesão crônica na coxa. Não lembro se é coxa direita ou coxa esquerda, mas ele tinha uma lesão crônica na coxa. O quanto isso impactou na movimentação dele. Cara, você pega o Gabigol até 2022, ele me parece... Ele é um jogador completamente diferente. Não precisa ser o de 24, não. Pode ser o de 23. Com movimentações, com maior esforço pra jogar. Toda bola que vai nele, ele gasta mais energia pra fazer o que ele sempre fazia antes. Perfeito. Eu não sei se essa questão clínica impacta, mas é uma questão que te impossibilita de competir. Por exemplo, Paulo Henrique Ganso tem aquela lesão no joelho dele logo no início de carreira. Mudou a carreira dele. Mudou. Ele virou outro jogador. Se adaptou e continua... Tá jogando pra caceta em 24, mas mudou. Então, o Gabigol tem essas duas questões, clínica e atlética. E também tem que ver o quanto psicologicamente afeta ele o fato dele não ser mais o cara. Porque isso pode estar afetando o Gabigol também. Vocês viram o documentário do Gabigol no Globoplay, o Predestinado? Sim. Eu não vi. Ele fala que ele deu errado na Inter... Ele fala. Ele acha que ele deu errado na Inter de Milão porque ele não soube trabalhar com o fato dele não ser bajulado. Ele falou isso. Que ele foi bajulado a carreira inteira, ele foi visto como um cara a carreira inteira. E quando ele chegou na Inter de Milão, não lembro quem era o treinador, se era o Koeman. De Boer, não é? Ah, De Boer, acho que era o De Boer. De Boer. Não bajulou ele. E ele falou, cara, eu senti isso, eu tive problemas com isso.
Eu não sei o quanto impacta na carreira do Gabigol o fato dele estar sendo tratado como um jogador comum hoje em dia. Se ele vai se afundando dentro disso também, se ele vai... Mas isso não diz muito sobre a postura dele durante toda essa trajetória? Óbvio. Vestir camisa do Corinthians. Uma tentativa de chamar atenção, né, meu Aquela amigo? postagem dele com 2 taças da Libertadores e o Zico do lado triste, assim. Tipo, porra, foda, né? É uma tentativa sempre de tentar pra ele chamar uma... Não digo chamar atenção, né? Porque ele sempre chama atenção, é o Gabigol, pô. Mas é uma tentativa de chamar pra si um holofote que talvez ele não esteja conseguindo no campo. Porque ele não consegue mais esse holofote no campo. Ele precisa, talvez, disso pra se motivar. Ele sempre foi esse cara. Foi na Vila Belmiro, comemorou, os caras xingando ele lá. Ele gosta disso, ele gosta de ser o holofote. Isso motiva ele, só que ele não tá mais no holofote. Ele foi reserva do Pedro, indiscutível durante a carreira, durante o ano inteiro. E hoje ele é discutível se ele vai ser titular e o Carlinhos vai ficar no banco, ou o Carlinhos... Eu acho que isso impacta a carreira dele. Eu acho que atleticamente ele é outro jogador, clinicamente pode ter um problema, a gente não sabe o tamanho disso, e psicologicamente eu acho que ele está sendo diretamente impactado com o fato dele não ser mais o cara. E ele está se afundando dentro disso. Não sei o quanto isso impacta em treinamento e etc. Cara, ele se tornou um jogador... O nível de competitividade dele está perto do zero. Cara, você vê uma bola, por exemplo, bola estourada, né? Sobe, aí ele segura aqui o defensor. Cara, o Manuel, brincadeira o que o Manuel fez com ele no Fla-Flu. O Manuel chegava assim, tá bom. Engoliu ele. Não, pegava com o braço assim, tirava o Gabigol se jogava, pedia falta. Cara, foi isso o jogo inteiro. Ele não consegue competir, ele não consegue mais marcar linha de impedimento. Claro, pro final do ano isso pode melhorar? Tenho muitas dificuldades de achar. Ele era mestre nisso, né? De o pacão dele é sacanagem. Ficar perto da linha e sair cara a cara com o goleiro, dar só aquela cavada. Assim. Pro resto da carreira, não sou eu que vou acabar com a carreira de alguém aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Acho que o Gabigol tem condições de voltar. Também talvez. Só que eu acho que se ele voltar, não vai ser sendo o Gabigol que a gente viu. Vai ter que ser outra função. Acho que ele precisa sair do Flamengo? Acho que acabou. Acho que o ciclo precisa ser encerrado. Tanto pra ele quanto pro Flamengo. Acho que é importante ciclos se encerrarem, o ciclo dele no Flamengo. E, cara, o único lugar que ele seria encarado como o cara e seria no... Aqui, ó. O único lugar. Você aceita? Por quê? Porque lá ele tem existe uma outra perspectiva com relação à torcida que não existe em nenhum outro lugar. Ele só jogou em Flamengo e Santos do Brasil. Sim. E que se ele for pro Cruzeiro com o nível SAF do Cruzeiro, como se especula, ele vai ter que chegar para provar no dia seguinte. O Palmeiras parece que desistiu. Mas se desistir... Seria uma pressão. Se desistir, ele vai ter que chegar no dia seguinte e provar. Até por conta de como funciona o Abel, até nesse quesito de competição. Total. O Abel, para ele, é inegociável a questão da competição. Eu acho que o único lugar que ele teria uma certa bajulação, um certo tempo para voltar, seria no Santos. O que se aceitaria, não. Eu jamais faria essa contratação enquanto o Santos Futebol Clube, ainda mais pelos valores que seriam praticados. O Gabriel aceitaria receber 150 mil, que é o salário que o Ricardo Oliveira chegou da Arábia em 2015 para jogar, e fala assim, você vai provar, se você jogar 6 meses bem, ganhando isso aqui, a gente aumenta para 1 milhão, sabe assim? Não vai topar isso aí. É. Estavam falando que vai fazer proposta de 2 milhões. E se for isso aí... Tem que ser empichado, Marcelo Teixeira. É isso, assim. No dia seguinte tem que tirar ele, acabar. Assim, porque esse cara me parece hoje um ex-jogador. Mas seria se você fosse do staff do Gabriel, Santos Futebol Clube seria, pensando em futuro de carreira, pelo contexto, a escolha mais correta do ponto de vista do Gabriel? E que fique claro, mano, não é juízo de valor, não. É o que o jogador é. Ele quer dizer, é o que o Gabriel é como pessoa. E se ele se sente motivado assim, não tô dizendo... Não tô tratando o Gabriel como um vilão. Nossa, ele precisa ser bajulado pra jogar... Cara, igual o Gabriel tem... Quantos milhões de jogadores são assim? Sim. É que o Gabigol, ele conquistou muito mais, então ele chama muito mais atenção. Ele se sente bem assim. Se tem algum clube que queira ele dessa maneira, que faça. Porque no Flamengo ele já foi muito assim também. Mas eu acho que é o Santos. Eu acho que é o único, né? Hoje eu acho que é o único. Eu não faria, tá? Nem eu. Eu não faria essa contratação. Se eu sou dirigente de qualquer time da Série A do Campeonato Brasileiro... Eu olharia as minhas finanças, eu tenho sobrando. Por exemplo, o Bahia. Já foi muito falado sobre o Bahia. O Bahia tem dinheiro. Tem. Vai fazer falta 2 milhões no orçamento do Bahia? Não. Eu acho que não vai fazer. Só que tem um ponto. Na construção de time, daquilo que o Bahia vai tirar tem espaço por identidade. Do Luciano Rodrigues, cara.
Que é o Você cara- contratou agora o moleque que meteu o gol do Mundial Sub-20, o Lúcio Rodrigues. Vai Fez tirar gol- espaço desse gol- moleque? Meteu o gol no Cruzeiro. Vai tirar espaço de desenvolvimento desse moleque? Vai. Eu não sei se eu faria essa contratação. Exatamente. Porque pra você fazer uma contratação que vai tirar espaço de um moleque que você tem, ou um jogador que você tem que ser um cara que chegue pra resolver o teu problema. O Gabigol hoje é garantia que chega pra resolver o teu problema? Eu acho Tá me que não. dizendo que se você fosse dirigente de qualquer clube da Série A, você não apostaria no Eu teria, que Gabriel olhar, hoje. eu teria que olhar a minha questão financeira e o quanto ele vai me pedir. Se eu for, claro, o Gabriel seria titular num time de metade pra baixo da tabela? Claro que seria. Óbvio, titular absoluto. Mas aí não tem Mas eu não vou gastar 2 milhões pra esse cara. O Vasco tá em 10º. O Vasco vai pagar 2 milhões pro Gabigol? Não vai, pô. Não, mas... Por isso que eu tô falando, não adianta, porque na análise, às vezes, as coisas ficam muito hipotéticas, né? Ah, o Gabigol tem vaga no Atlético Paranaense? Não, beleza. Mas o Atlético Paranaense vai pagar 2 milhões no Gabigol? Não vai. Então não tem por que a gente analisar hipoteticamente as coisas. A gente tem que analisar balizado na ideia. O Atlético Paranaense até tem dinheiro, tá? Que o ano do 2024 do Atlético Paranaense é uma vergonha, é um dos mais trágicos de todos. Sim. Até porque o Atlético Paranaense tem dinheiro. Mas não vai pagar, pô. Esses times não vão pagar. E agora, na metade superior da tabela, Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Cruzeiro. O Cruzeiro tem chance de pegar pelo raio. Eu acho que tem um time que pode pagar, tá? Ah, Corinthians. é. Um time que Cara, tem mas no tem um Corinthians ele ia presidente ter que que paga. resolver. E Tem um aí? presidente que paga 2 milhões pro Coronado. Com todo respeito ao Coronado, bom jogador. Mas 2 milhões. Mas do que vimos em 2024, faz mais sentido você pagar. Não faz sentido nenhum. Não, tudo bem. Faz mais sentido você pagar 2 milhões pro Coronado do que o Gabigol. É, então. Mas não. Quer dizer, não faz sentido pra nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Mas o Gabigol não está competindo, é outra parada, completamente diferente. E tô falando isso E no do meu Corinthians, maior ídolo e no Flamengo, Corinthians tá? a competição vem antes Sério? do... É, o Gabigol é o maior ídolo que eu tive com o Flamengo. É que o Zico eu não vi, né? Ele ainda é ídolo depois... Ele é. Nada vai apagar a história. Nada apaga a história. O Gabigol tirou o maior medo da minha vida. Falei pra você aqui. Que o maior medo da minha vida era ver o Flamengo morrer sem ver o Flamengo ser campeão da Libertadores. Foi o Gabigol que resolveu isso pra mim. Claro, time de 19. mas- Duas, né? Duas. Então, pô, ele é o meu maior ídolo. Mas eu tenho que fazer essa análise e, pô, o Wallace torcedor, gostaria de ter o Gabigol pra sempre na vida. No Flamengo. Mas, cara, não dá mais. Relacionamentos precisam ser encerrados antes que eles acabem com a história que foi construída antes. Acho que agora acabou. Infelizmente, beleza. Vamos em frente, vamos pra próxima. E aí o Gabigol que daqui pra frente vai resolver. O Euler mandou aqui no chat, o Euler Vitor, um abraço pra ele, gente boa demais. Falou que o Gabigol não teve tempo de jogo em 2024, 1/3 da minutagem da temporada 2023. Ele só precisa de uma boa pré-temporada e vai conseguir performar. São 36 minutos de média por jogo no Brasileirão. Eu não tenho essa confiança. Mas beleza, entendo esse ponto. Muita gente falava que era por causa do Tite, né? É. E o Tite boicotava o Gabigol. Bom, a gente pegou os últimos 4 jogos e comprovam que não era boicote. Do Tite ao Gabigol. Ele não tem jogado bem, mano. Não tem. E não é de hoje, não. A galera fala dessa temporada. A temporada 23 do Gabigol foi horrível também. Foi. Temporada horrível. Então, não é de agora. O Vitor Sérgio fala muito isso, né? Não é de agora. São 20 meses, pô. São 20 meses. Então, eu não consigo confiar com a quantidade de dinheiro que vai ser paga pelo Gabigol, pelo que ele mostrou nos últimos 20 meses. E não quer dizer que eu não admire ele, que eu não ache ele foda, que eu não ache ele ídolo. Mas eu não confio mais, pô. Sim. E tá tudo bem. Que se ele for pra outro time, for pro Cruzeiro, caralho, ganhar 2 Libertadores no Cruzeiro, tá bom. Futebol é um jogo de risco. Qual é o maior risco hoje pro Flamengo? Pagar 2 milhões no Gabigol? Ou deixar ele sair e ver o risco que ele vai ter em outro clube? Tem muito o que fazer.